Bom dia. Bom dia, tudo bem? Fica essa musiquinha. Moçada, então bom dia aí. Vamos começar, né? Acho que não vai ter mais gente aí não, vamos lá. A gente vai corrigir a nossa prova hoje, tá? Para a gente poder ter uma noção de como fazer uma prova da OAB. Bom, então só para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Eu deixei para vocês lá então um exercício que vocês fizeram, a resposta à acusação, já está corrigido, né? Dá uma olhadinha lá. A única sugestão que eu dou é que teve alguns alunos que não entregaram o trabalho, né? Então, esse pessoal não tem como entregar mais, tem que ficar atento àquele calendário da faculdade, da prova substitutiva lá, né? No finalzinho do semestre, o professor Fernando publica lá a data para a realização daquelas provas substitutivas para que você possa fazer, tá joia? Não perca essa oportunidade, senão, consequentemente, pode ser que você vá para exame ou, eventualmente, até não tenha nota aí para poder ser aprovado. Então, fiquem espertos, né? Quem não entregou a prova, quem não fez a nossa prova, possa fazer lá no final do semestre, com aquele período lá das chamadas provas repositivas. Bom, então, a nossa questão aí foi uma peça, um exercício que caiu no exame de ordem, né? Eu não me lembro quando que foi bem isso aí, mas foi um caso que caiu na OAB. É o caso lá da Gabriela, né? Que nasceu em abril de 90, né? E ela terminou o relacionamento amoroso com o Patrick, não mais suportando as agressões físicas, né? As agressões sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Então, a primeira dica aqui para fazer o exame de ordem, como é um exame de ordem nacional, não vai ser no estado de São Paulo necessariamente, né? Então, você tem que estar esperto aí, que pode ser em qualquer lugar do país, né? Então, eventualmente, a tua peça tem que ser endereçada lá para uma das varas criminais, né? Da comarca de Fortaleza, né? Então, cuidado com o endereçamento aí da sua peça. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua, que frequentava os mesmos espaços que ela.
No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado às folhas de antecedentes criminais e outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmado o valor e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do mercado. O auto de prisão em flagrante e o inquérito foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do artigo 155 caput, acumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade da acusada. O magistrado, em atuação perante o juízo competente, em 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo MP, concedeu liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventivo, e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida liberdade para Gabriela antes de sua citação e, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No ano de 2020, Gabriela consegue um emprego e fica com ele em melhores condições. Em razão disso, procurou um advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal a que responde. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, à época dos fatos, também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2020, segunda-feira, sendo terça, dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estabelecia regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, junto com o seu advogado, para a apresentação de medida cabível. Cabe destacar que a réia, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo MP. Considerando a situação narrada, presente na qualidade de advogado de Gabriela, a peça jurídica é cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deve ser datada do último dia de prazo. Bom, aqui a gente mudou, na verdade, a data, né? Mudamos aí para 2020, né? Mas, no nosso caso aqui, nós temos, então, a peça correta, a resposta à acusação, até porque se a Gabriela está sendo citada, né, ela é citada para apresentar, na primeira oportunidade que tiver, a resposta à acusação. Bom, eu falei para você já, o ano que vem a gente vai repetir bastante, que essa ideia de datar a peça com o último dia de prazo, isso aqui é muito, muito comum, tá? Isso vem caindo não só na prática penal, mas nas outras áreas do direito. Então, necessariamente você precisa estar bastante esperto com relação a isso. Então, se a Gabriela foi citada no dia 16 de março, uma segunda-feira, né? Sendo terça-feira dia útil, a gente contaria assim, né? Para poder, eventualmente, a gente poder acertar qual a data que nós teríamos como a data do último dia para apresentação da defesa. Então, é 2020, né? Março de 2020. Ela foi citada na segunda-feira, dia 16, então vai ser 17, são 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o último dia de prazo seria 26 de março, tá? O prazo para você apresentar a resposta. Cláudio, mas aí, dia 21 e 22 é sábado e domingo. Será que conta? Eu falei para você que no prazo penal, nós não utilizamos a mesma contagem de prazo como é feito na prática civil, como é feito na prática trabalhista. Então, de uma certa maneira aqui, nós fazemos a contagem em dias corridos. Então, nós contamos sábado e domingo, quando sábado, domingo e feriado está dentro da contagem.
Então, além da peça ser a resposta à acusação, o último dia de prazo seria uma quarta-feira, dia 26. Tá joia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26 de março seria o último dia para você apresentar a resposta à acusação. Bom, então, o endereçamento, né, excelentíssimo, senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, né? Gabriela, devidamente qualificada nos autos, respeitosamente vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e procurador, né? Apresentar resposta à acusação, com fundamento no artigo 396-A do Código de Processo Penal, pelos fundamentos de fato e direito abaixo expostos. Bom, eu falei para você que nós dividimos aí os argumentos em matéria preliminar e matéria de mérito. Nesse caso aqui, a Gabriela, ela, na verdade, no probleminha real, a prescrição também estaria presente porque ela tinha minoridade relativa, ela tinha acho que 20 anos na data dos fatos. Então, como a Gabriela tinha 20 anos na data dos fatos, a prescrição é contada pela metade, né? Não só minoridade relativa, como 70 anos na data da sentença, estabelece lá o artigo 115 do Código Penal, que a prescrição será contada pela metade. Então, no exercício da ordem, a primeira preliminar que você teria que trabalhar era a prescrição. No nosso caso também aqui está mais evidente ainda a prescrição, já que eu mudei as datas, né? Então, a tentativa de furto aqui, né, sem dúvida nenhuma, já prescreveu. Essa seria a primeira preliminar que você teria que alegar. A segunda preliminar está lá no artigo 366 do Código de Processo Penal, né? Que, em tese, se ela não foi encontrada para ser citada e ela não constituiu advogado, em tese o processo deveria ter ficado suspenso e também ter ficado suspensa a prescrição. Como isso não aconteceu, em tese também há um comprometimento, uma ilegalidade, uma nulidade também no tocante ao processo. Para nós foi bom porque, em tese, a prescrição continuou correndo, né? Apesar que mesmo o processo suspenso, ele não pode ficar suspenso ad infinito, né? Já que a maioria dos crimes prescreve, apenas aquelas exceções que a Constituição menciona que seriam imprescritíveis. Bom, então essas duas teses, né? Prescrição e a nulidade em razão do processo não ter ficado suspenso, também seria uma segunda possibilidade para você alegar. No mérito, está mais que evidente aqui, né, a questão do princípio da insignificância, né? Se você quisesse também debater, apesar de existir uma orientação de súmula, uma orientação jurisprudencial, no sentido de que quando você tira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, o crime já seria tentado, mas além do princípio da insignificância, né, que exclui a tipicidade do crime, você também poderia talvez tentar alegar que o crime nem chegou à fase de execução, né? Já que a vítima, já que na verdade a Gabriela não tirou o patrimônio da esfera de disponibilidade da vítima. Esse argumento é um argumento um pouco antigo, né? Já foi mudado aí com a orientação jurisprudencial, mas em tese você poderia tentar esse argumento. Mas sem dúvida nenhuma, princípio da insignificância. Um outro argumento que você poderia... eu vi lá, Ana, muito boa peça. Um outro princípio que você também poderia alegar aqui, né, além do princípio da insignificância, é o estado de necessidade, né? O estado de necessidade da criança, né? Já que a Gabriela realizou a conduta no sentido de amparar a sobrevivência do filho, né? Então, seria também um bom argumento para você trazer aqui a discussão. Então, nós temos duas preliminares, né? Prescrição, a segunda preliminar, o não respeito ao artigo 366 do Código de Processo Penal, já que o processo não ficou suspenso, né? E quanto ao mérito, o princípio da insignificância e também o estado de necessidade como causa excludente da ilicitude do crime. Essas seriam as teses que você deveria debater, aí amparado por doutrina, por jurisprudência. E o pedido? Falei para você que na resposta a tentativa é de matar o processo, né? Então,
diante aos fatos, né, diante aos argumentos, né, requer, que seja acatadas as preliminares, o que levaria à extinção do processo, e 2, subsidiariamente, que a acusada seja absolvida sumariamente, né, já que a conduta dela está acobertada, né, está justificada pelo estado de necessidade e também pela falta de tipicidade da conduta, né? Você também solicitaria a produção de provas, né? Em especial aí a prova testemunhal. Tem uma testemunha que é a Maria, né? Que reside com ela. E isso, na verdade, é o que você deveria ter feito na sua peça aí, no seu trabalho, no seu exercício que você eventualmente me trouxe lá para a gente poder discutir. Alguma dúvida com relação à peça? Alguma dúvida com relação à prova, ao exercício que a gente fez aí? Bom, se está tudo certo aí, vamos falar um pouquinho mais com vocês aí sobre a audiência, tá bom? Então, a gente estava falando com vocês aí, a gente ia começar a falar, já começamos a falar, inclusive, sobre o famoso artigo 400 do Código de Processo Penal. Bom, então, a gente apresenta, na verdade, como é que seria o rito, né? Ocorreu o delito, fato típico, ilícito, culpável, geralmente vai ter lá a investigação, a fase investigatória, do inquérito policial ou do termo circunstanciado, né? Não existindo aí nenhuma causa que exclua o delito e não existindo aí acordo de não persecução penal, a denúncia é ofertada, recebida, o réu é citado, ofertada a resposta à acusação. Em alguns ritos, né, ou na maioria das vezes, o juiz manda o Ministério Público se manifestar sobre a resposta à acusação com as provas trazidas, né, e, posteriormente, não sendo o caso de absolvição sumária ou de extinção prematura do processo, né, julgamento antecipado da lide e a extinção do processo, o juiz realizará a intimação das partes para a realização dessa audiência de instrução, debates e, se possível, julgamento. Na verdade, uma audiência, né, eu falei na aula passada para você, é uma audiência de instrução, se possível, debates e, se possível, julgamento. Bom, por que isso é audiência de instrução, se possível, debates e, se possível, julgamento? Porque, dependendo da complexidade do feito, não tendo pendências, né, precatórias, ou mesmo pedido de diligências do artigo 402, o juiz pode exigir que, na audiência, o Ministério Público faça os seus argumentos finais em audiência e o advogado também seja obrigado, de uma certa maneira, a fazer também as suas defesas, a sua principal defesa no processo, de forma oral, tá? Por isso que a gente chama, na verdade, debates orais. Na maioria dos casos, o juiz converte os debates orais em memoriais ou alegações finais, que é a última peça que a gente vai trabalhar nesse semestre, tá joia? E aí, dependendo da situação, o juiz também dará a sentença em julgamento, em audiência, né? Por isso que eu estou colocando aqui audiência de instrução, se possível debates e, se possível, julgamento. O que acontece nessa audiência de instrução aí? Audiência de instrução. Então, audiência de instrução. O que vai acontecer? Bom, nessa audiência de instrução, a primeira coisa que será ouvida, né? A primeira coisa que será ouvida é a vítima, né? Ou seja, o juiz, na verdade, né, a pedido do Ministério Público, se possível, irá ouvir a vítima, né? Muitas vezes a vítima se sente amedrontada pela presença do réu e o juiz pode retirar o réu da sala, mantendo só o seu defensor. É importante dizer também que a vítima, ela pode ser solicitado a ela o reconhecimento, né? Especialmente com relação à pessoa do autor do delito, né? do réu. Então,
a vítima vai contar sua versão do crime, né? Pode, eventualmente, também ser chamada a fazer o reconhecimento. Bom, a segunda coisa que vai acontecer nessa audiência é a oitiva das testemunhas de acusação. Essas testemunhas de acusação foram arroladas na denúncia, né? Então, essas testemunhas de acusação serão ouvidas também pelo magistrado nessa audiência, que a ideia aí, a interpretação que a gente dá é que essa audiência seja feita de maneira que os atos sejam realizados, se possível, em uma audiência apenas, né? Só quando é muito complexo o processo, vários réus, né? Que aí nós teremos, na verdade, uma outra situação, tá bom? Também serão ouvidas, né, a oitiva das testemunhas de defesa. Lembrando que as testemunhas de defesa são arroladas com a resposta à acusação, tá? Lembrando também que os ritos, né, dependendo do rito, né, rito ordinário 8, rito sumário 5, sumaríssimo 5, ou alguns acham que seria no máximo pelo fato, né? Então, nós temos aí, primeiro houve a vítima, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. O quarto ato que vai ser realizado, aqui fala acariações, vou colocar todos juntos aqui. Acariações, reconhecimentos e peritos. Bom, pode acontecer nessa audiência também acariações entre testemunhas, entre vítima e testemunha, entre réu e testemunha, né? Que é aquela, na verdade, a tentativa de descobrir a verdade real. Reconhecimento de pessoas ou coisas também pode ser feito nessa audiência. E também, né? Lembrando que atualmente é possível assistente técnico, né? Pode ser ouvido peritos, não só perito do juízo, né? Perito que o juiz determinou seu esclarecimento, né, que pode ser chamado em audiência. Só aí só depois que ele toma ciência de todas as provas que são produzidas contra ele, é que nós teremos aí a possibilidade só depois que nós teremos aí o interrogatório do réu. Ana, depois vocês olham aí, vocês vão encontrar na gravação da aula, tá bom? Eu não sei por que não está indo aí, tá? Bom, na verdade, o que vai acontecer também, né? Após o interrogatório do réu, né? Nós teremos os debates orais, né? O MP fala e depois o advogado do réu. Joia? 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, né? O Ministério Público realiza os debates orais, os seus argumentos, né? E depois a defesa. Lembrando que aqui que é o grande problema, né? Por que é o grande problema? Porque a defesa mais importante, né? A defesa talvez mais importante do processo é feita oralmente. Por isso que é um grande problema, né? Se você não estiver preparado, né, não conhecer o processo, não tiver organizado a defesa, você terá dificuldade em fazer essa defesa oral. Na maioria dos casos, né, o juiz converte os debates orais em peça escrita. Essa peça escrita, moçada, né, que a gente está fazendo menção aqui, né, a Fundação Getúlio Vargas adora, né? Ela é chamada de memoriais ou alegações finais, tá? É a última peça que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas, para a gente finalizar o quarto ano. E aqui, oralmente,
ou através de uma peça escrita, que você vai fazer todos os seus argumentos de defesa. Lembra que eu dizia para vocês aí nas nossas aulas que muitas vezes o advogado deixa para esse momento para fazer, na verdade, a defesa efetiva do cliente? Só que é muito importante você estar ciente que essa defesa importante do seu cliente geralmente deve ser feita de maneira oral, tá? Então, por isso que é um cuidado maior na atividade de prática que você tem que ter. Você deve deixar, já deve levar para essa audiência essa defesa organizada, estruturada, para que você possa realizá-la em audiência e não venha a passar vergonha. E aí, né, finalmente, né, o juiz poderá dar a sentença. É lógico, né, que a gente tem aqui a possibilidade de diligências do artigo 402, né, mas como regra geral, esses fatos e atos acontecerão em audiência. Na próxima aula, né, depois da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa dinâmica acontece, né, como que isso, na verdade, acontece e quais são os problemas que vocês deverão enfrentar nas audiências reais aí, né? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma dúvida, alguma questão, pergunta? Hã? Alguma pergunta? Bom, tudo certo. Então, semana que vem nós teremos aí semana científica, né? Acho que não vai ter aula. Então, a gente se encontra aí depois da semana que vem. Um beijo para vocês aí. Fiquem com Deus, tá bom? Bom final de semana.